Existe um Pokémon que nunca deveria existir. Ele não aparece na Pokédex, não faz parte da história do jogo e nem foi criado pela Nintendo. Mesmo assim, milhões de jogadores encontraram ele. Seu nome é Missinnoh, e essa é a história do maior bug da franquia Pokémon. Se você jogou Pokémon Red, Blue ou Pokémon Yellow, provavelmente já ouviu falar dessa lenda. Alguns diziam que ele apagava seu save, outros afirmavam que destruiu o cartucho. Mas o que realmente era o Missinnoh? Para entender como esse bug surgiu, precisamos voltar para 1996. Naquela época, Pokémon ainda era um projeto extremamente ambicioso para um console muito limitado, o Game Boy. A Game Freak era um estúdio pequeno e a equipe precisava fazer verdadeiros milagres para colocar o mundo inteiro dentro de um cartucho com pouquíssimo espaço de armazenamento. Cada linha de código e cada pedaço de memória precisavam ser aproveitados ao máximo, e foi justamente essa limitação que acabou dando origem a um dos bugs mais famosos da história dos videogames. E o mais curioso é que ninguém imaginava que esse detalhe técnico criaria uma verdadeira lenda. Mas afinal, o que é o Missinnoh? Apesar da aparência estranha, ele nunca foi um Pokémon de verdade. Seu nome vem da expressão em inglês Missing Number, que significa número ausente em português. Durante o desenvolvimento do jogo, cada Pokémon recebeu um número de identificação. Quando o jogo tentava acessar um número que não correspondia a nenhum Pokémon válido, ele não travava. Em vez disso, criava essa criatura completamente bugada, que ficou conhecida como Missinnoh. Mas se ele nem deveria existir, como milhares de jogadores conseguiam encontrar o Missinnoh? De propósito? Agora vem a parte mais curiosa de toda essa história. O Missinnoh não apareceu por acaso. Os jogadores descobriram que era possível encontrar esse bug seguindo uma sequência muito específica de ações. Tudo começava em Viridian City, onde o senhor ensinava o jogador a capturar Pokémon. Esse simples tutorial parecia completamente comum, mas escondia um detalhe que ninguém imaginava. Foi justamente esse tutorial que deixou uma marca na memória do jogo, uma marca que seria chave para encontrar o Missinnoh. Durante o tutorial de captura, o jogo precisava guardar temporariamente algumas informações na memória. Isso era completamente normal. O problema é que, quando o tutorial terminava, parte desses dados continuava armazenada. Normalmente, isso nunca causaria nenhum problema, mas os jogadores descobriram uma maneira de enganar o jogo e fazer ele reutilizar essas informações onde não deveria. E foi exatamente aí que nasceu o glitch mais famoso da história do Pokémon. Mas guardar esses dados não era suficiente. Ainda faltava um detalhe muito específico para Missinnoh finalmente aparecer. Depois de falar com o velho de Viridian, os jogadores precisavam viajar até Cinnabar Island, mas não bastava chegar lá. O segredo era surfar exatamente na borda direita da ilha, em uma faixa estreita de água onde normalmente não aconteciam encontros com Pokémon. Como aquela área usava dados reaproveitados para decidir qual Pokémon apareceria, o jogo acabava lendo as informações que tinham ficado na memória desde o tutorial, e, de repente, a tela piscava. Tela preta por meio segundo, som de encontro. O Missinnoh finalmente aparecia. Mas encontrar o Missinnoh não era o verdadeiro motivo para fazer esse glitch. Mas encontrar o Missinnoh nunca foi o objetivo da maioria dos jogadores. Na verdade, ele era apenas o caminho para conseguir uma das vantagens mais apelonas de Pokémon. Depois da batalha, o jogo alterava a quantidade do sexto item da mochila, multiplicando esse item para mais de 100 unidades. Se o sexto item fosse uma Harikand, você poderia levar qualquer Pokémon direto para o nível 100 em poucos minutos. E se fosse uma Master Ball, praticamente nunca mais precisaria se preocupar em capturar qualquer Pokémon que seja. Foi por causa disso que o Missinnoh deixou de ser apenas um bug e virou uma verdadeira lenda entre todos os jogadores. Mas toda vantagem tinha um preço, e usar o Missinnoh podia trazer consequências que assustaram milhares de jogadores. Mas junto com a fama do Missinnoh, também surgiram dezenas de histórias assustadoras. Algumas eram verdade, outras não passavam de boatos que se espalharam entre os jogadores. O primeiro mito dizia que encontrar o Missinnoh apagava seu save. Na realidade, isso era extremamente raro. O que normalmente acontecia era apenas a corrupção de alguns gráficos ou do Hall da Fama. Outro boato dizia que ele podia quebrar o cartucho. Isso também nunca foi comprovado. O Missinnoh era um bug do jogo, não um defeito físico do cartucho.
Mas havia um aviso importante: mexer com o Missinô podia causar comportamentos inesperados. Por isso, muita gente preferia testar o glitch apenas depois de terminar sua aventura. Mesmo com todos esses riscos, não impediu que o Missinô se tornasse uma das maiores lendas da história dos videogames. Quase 30 anos depois, o Missinô continua sendo lembrado por milhões de fãs, mesmo nunca tendo aparecido oficialmente na Pokédex e nem fazendo parte da história de Pokémon. Ele conquistou um espaço que poucos personagens conseguiram. O mais curioso é pensar que tudo isso começou por causa de um simples erro de programação. Um pequeno detalhe escondido na memória do Game Boy acabou criando uma das maiores lendas dos videogames e provou que, às vezes, os bugs mais inesperados são justamente aqueles que nunca serão esquecidos. Se você gostou dessa história, já se inscreve no Pokéalho. Toda semana eu trago uma nova lenda, mistério ou curiosidade do universo Pokémon. E no próximo vídeo, vamos descobrir por que Lavender Town ainda assusta tantos jogadores até hoje.